Boa noite, pessoal. Começando mais um Papo Reto aqui. Eu e meu amigo Diego Rezende. Isso aí, apóstolo. Boa noite. Aliás, né, o nosso sempre bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos o horário que o pessoal do canal vai estar nos assistindo. Sejam todos bem-vindos aí. E hoje, 2 convidados ilustres, né, apóstolo? Sim, com certeza. Estamos recebendo aqui com muita alegria, né? Para nós recebemos aqui Dr. Manuel Marques, empresário, médico, advogado, amigo, está com a gente aqui nessa noite. E nosso amigo jornalista Nelson Lisboa. Uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos ao Papo Reto. Boa noite. Primeiro o senhor, seu Manuel, por gentileza. Boa noite, é um prazer estar aqui, contribuindo dentro do possível. Sou saltense já há 17 anos, esta cidade me recebeu bem, vivo aqui com a minha família. Pastor Diego, é um prazer, é uma honra estar aqui ao lado de 2 amigos, 2 pessoas que eu respeito e admiro pra caramba. É um prazer estar ao lado do seu Manuel, uma pessoa que a gente estava aqui há 10 minutos conversando, dá para se sentir muito à vontade ao lado de um ser humano desse quilate. É uma honra estar aqui, espero contribuir bastante com o programa de vocês, o Papo Reto, e que Deus abençoe aí na caminhada. Legal, deixa eu só passar algumas informações aqui, a gente começa o nosso bate-papo, mas eu queria começar pedindo para você se inscrever no nosso canal, Papo Reto Podcast, se inscreve, ativa o sininho ali para você receber as notificações, dá um like, faça seus comentários ali também. Hoje também a gente está lançando aqui o nosso canal de cortes, né, que é o Cortes do Papo Reto, né, que você também pode se inscrever ali, enfim, você vai estar vendo alguns trechos, né, que a gente vai separar para isso. E eu quero te convidar para você se inscrever também no nosso Instagram, que é o Papo Reto, tá bom? E aí vai o nosso sorteio, né, os 100 inscritos, 100 primeiros inscritos, é isso? Pessoal O pessoal do Instagram, então. Do Instagram, os 100 né? primeiros seguidores do Instagram do Papo Reto vai ganhar o bolo da Sodier e 50 salgados. E também, quem seguir o canal, nós já temos o sorteio de um rodízio lá no Caipirão. Oh. Aliás, na sexta-feira me convidaram, quero agradecer aí o Gustavo lá do Caipirão. Estive lá e realmente está muito bom. Então, de parabéns aí, viu, apóstolo? Legal. Precisamos marcar de ir para lá comer uma parmegiana. Eu tô de regime, viu, Nelson? Nelson, você tá percebeu? vendo Eu aqui, estava ó. pensando. Você percebeu? Eu estava pensando Mas aqui. uma parmegiana eu abro aí uma exceção. Aproveitando a oportunidade, eu vou estar divulgando no meu blog, no meu portal de notícias, uma foto que eu tenho do Diego de 1992, Nossa, 93. É verdade. Vocês vão achar que ele fazia parte daqueles programas de recuperação de pessoas com fome. Diego, você mudou muito, meu amigo. É verdade. É isso aí, apóstolo, que satisfação. O Nelson é isso que ele falou, pessoal. Então a gente conhece o Nelson aí de uma longa caminhada. E Nelson, a gente não tem, né, um roteiro, a gente não segue o roteiro. A ideia do Papo Reto é bater um papo reto mesmo. Que alegria você, doutor Manuel, estar aqui nessa noite, né? E a gente vai começar perguntando para você, Nelson, por que jornalismo? A gente sabe que eu o conheço e assim, quem em Salto nunca lembra da coluna Fala Galera, né? Não tem um jovem aí, não tem ninguém das antigas, né? Que acho que, se não, uma das que mais fizeram sucesso no nosso querido Jornal Taperé. Aliás, um grande abraço ao seu Walter Lenze. Nelson, por que jornalismo? Eu descobri que eu seria jornalista aos 14 anos de idade. Antes disso, eu sonhava 2 coisas. Ou eu seria professor, ou eu seria membro do movimento do Sem Terra. Era o que eu tinha de vontade na minha vida. E acabei sendo jornalista. Eu tinha 14 anos de idade, eu estava na 8ª série na escola Zezito. Um amigo meu muito querido, uma pessoa que eu amo de paixão, um amigo muito especial na minha vida, o Sérgio, me convidou para ser assessor de imprensa do Grêmio Estudantil. E eu, naquele fogo da juventude, fui querer conhecer e acabei descobrindo que, através do jornalismo,
eu poderia fazer revolução. Não precisava pegar em arma, não precisava derrubar o poder, mas eu podia fazer uma revolução individual, pequenas revoluções diárias, e isso que o jornalismo me propiciou. Eu, com 18 anos, 17 anos e pouquinho, terminei o 2º grau, e é uma historinha meio comprida, mas é bacana. E eu pensava em fazer faculdade, eu planejava fazer a FATEC em Indaiatuba para achar um emprego, ganhar dinheiro e ir fazer faculdade de jornalismo. Final de 95, eu era office boy, fui demitido do cargo, e eu ia entrar a trabalhar na Taasa. Eu ia entrar numa segunda-feira, num sábado, isso já em janeiro, o jornal Taperá publicou, procuro vaga para estudante de jornalismo ou jornalista. Eu vi o jornal, eu virei para Deus e falei, Deus, você se vira aí em cima que eu vou me virar aqui embaixo, esse emprego tem que ser meu. E aí eu cheguei 7... Não estava na faculdade ainda? Não estava. E eu virei para Deus e falei, se vira aí em cima que eu me viro aqui embaixo, vou fazer minha parte, você faz a sua. E graças a Deus eu fui o primeiro a ser entrevistado pelo seu Walter, e no meio tinha 50 atrás de mim, eu falei, esse cara vai ter que se encantar comigo. Falei, seu Walter, se o senhor não me ligar até sexta, eu ligo para o senhor na quinta. E liguei na quinta-feira. E aí, quando que eu começo a trabalhar? Aí o seu Walter Lenzi falou, Nelson, vem na segunda-feira fazer um teste. Isso seria no dia 23 de janeiro de 96. Cheguei eu e mais 4. Cheguei cedo, eu adorava andar com o livro embaixo do braço. Falei, jornalismo e livro tem a ver. Aí eu cheguei por primeiro e fui o último a ser atendido. Aí o Walter Lenzi falou, Nelson, eu ia te contratar, mas chegou aqui o Eloy, outro amigo queridíssimo meu, ele trabalha na Folha meio período, e o que ele vai fazer em meio período, você vai demorar 3 dias para fazer. Eu falei, Walter, realmente o senhor tem razão, mas tem uma questão. Ele falou o quê? Eu falei, Deus, eu tinha certeza que Deus vai aparecer para mim através do senhor, e como é que a gente faz? Aí eu desarmei o seu Walter, você conhece onde fica a Rua Quintino Bocaiúva? Conhece onde é 24 de outubro? Você é bom de redação? Ele foi me fazendo umas perguntas e eu fui respondendo. E com aquela certeza, Deus ia aparecer para mim através do seu Walter. E aí ele me fez uma última pergunta. Ele falou, Nelson, quanto que você ganhava de office boy? Eu falei, em dezembro eu ganhava R$308 como office boy. Ele falou, beleza, eu te pago 150 para você entrar para me ajudar. Você topa? Eu falei, eu topo. Ele falou, mas você vai ganhar metade do que você ganhava. Eu falei, não, eu quero o emprego, depois o dinheiro vem. E de lá para cá são 25 anos de uma relação de amizade, uma relação de gratidão. O Walter Lenzi, eu tenho por ele um respeito de filho. Se ele precisar de um órgão meu e o meu servir, eu vou lá e dou para ele com toda tranquilidade. Porque dali para cá, Deus mudou minha vida e eu pude fazer revolução através do jornalismo todos os dias. Eu sempre penso assim, eu posso contribuir para que a vida de pessoas melhore através do que eu faço, que é um sacerdócio também. Que bacana. Que bacana. E a gente acompanhou aí, né, a sua jornada no jornal Taperá, né, Nelson? E assim, doutor, fique à vontade, se quiser também. Aqui é uma interação, é um bate-bola. Tranquilo. Apóstolo, quiser perguntar aí alguma coisa para o Nelson. Nelson, e o jornalismo daquele que você começou lá atrás, né? O jornal propriamente dito impresso, para os dias de hoje, com a questão aí das mídias sociais, da tecnologia, dessa questão, você teve que dar uma repaginada, né? O jornal também hoje, né? Essa questão do jornal escrito, como é que o Taperá tem trabalhado isso? Como é que vocês têm trabalhado essa questão hoje das mídias? O jornalismo, eu brinco que até o final dos anos 90, nós jornalistas éramos os detentores da notícia. A gente sabia o que acontecia na cidade. Hoje, nós somos a gente faz a triagem do que é importante, porque hoje um cidadão com celular, com um pouquinho de internet, ele já é o propagador de notícia. A gente tem que selecionar, e o papel do jornalista hoje ele é mais essencial ainda, porque além de selecionar o que é importante, a gente hoje seleciona o que é verdade. Porque hoje em dia as pessoas aprenderam muito essa questão de fake news, que a gente
nós, jornalistas, temos que ter um senso crítico muito grande para a gente não cair na mentira. Filtrar isso, né? É difícil. Hoje a gente seleciona. Antes a gente fazia, hoje a gente seleciona. E o que faz um bom jornalista é você ter qualidade, é você ter senso crítico, é você ter um espírito muito curioso, porque senão você embarca numa mentira que daqui a pouco você toma um processo, perde a credibilidade, porque a internet constrói personalidade e destrói na mesma velocidade. É verdade. E o jornal Taperá continua de pé, continua levando notícia, continua cumprindo o seu papel social numa democracia. É muito triste, 62% dos municípios brasileiros, eles são um deserto da comunicação. O que é? São municípios sem jornal impresso, sem rádio, e onde não há o jornalismo, a probabilidade de manipulação, de erro, de esconder, de crimes é muito maior. Nossa, um dado interessante, né, Aposto? 62% é bastante coisa. Bastante. E a gente tem... Eu hoje, a questão da minha repaginada, de 2017 para cá, final de 2017, eu virei prestador de serviço do Jornal Taperá. E desde então eu criei, junto com a minha esposa, a Jussara, a gente criou uma empresa de comunicação onde a gente trabalha com geração de conteúdos. Nós temos 3, 4 clientes, eu sou prestador de serviço do Jornal Taperá e eu tenho a minha página de notícias na internet também. Me forçaram a me reinventar. Sim. E eu brinco que antes, isso não é uma crítica, é uma realidade. Eu vivia confortável numa gaiola de ouro, bem alimentado, mas numa gaiola de ouro. Hoje eu descobri que o horizonte é muito maior. Mas acho que todos nós, nessa questão de reinventar, né? Porque, para mim, também, tudo isso aqui é novo, viu, Nelson? A gente nunca imaginava, né? Que a gente pudesse fazer isso, tivesse essas ferramentas. Até para pregar o evangelho, né, Até para pregar o evangelho dentro da realidade da igreja, né? Sim. E principalmente da pandemia para cá, porque quando começou essa questão, a gente não estava preparado para isso, né? O pessoal já tinha um trabalho aqui, mas a gente não estava pronto para transmitir, para edições, para um monte de coisa, né? Então, todo mundo, né? Acho que foi um tempo principalmente agora, né? De se reinventar. Se a gente falar ali da década de 90, o Taperá levava a notícia para o município. Hoje leva para o mundo, né? Sim, através das mídias sociais. O Nelson Lisboa fala com o mundo, né? Uma matéria tua aqui, a minha prima que está lá na Alemanha está acompanhando. Sim, né? eu tenho curiosidade até a questão do jornal impresso, né? Uhum. De você ainda sabe, você tem informação nisso? Tem bastante gente que ainda prefere ler dessa forma, jornal impresso? A gente estava conversando, eu, o Diego e o seu Manuel ali, os jornais impressos de regionais e locais, a tendência é que ele não vá morrer, desde que ele se reinvente, seja muito mais ágil, seja muito mais interpretativo da realidade da sua cidade, da sua região. O jornal, a gente teve sim uma queda de assinantes, nós tivemos uma queda assim de público leitor, mas ao mesmo tempo o jornal tem caminhado cada vez mais para a internet também. Embora o cidadão que vá numa banca compre um jornal impresso, ele vai estar pegando um resumo da semana, um resumo do dia e um resumo que passou pelo crivo, pelo talento, pela técnica de jornalista. Você não vai estar... A chance de você ter uma fake news numa edição impressa é muito pequena, entendeu? É verdade. Ô Nelson, quero parabenizá-lo, porque em Salto, quando você quer ler uma notícia e quer que seja uma notícia séria, o teu blog é o que a gente entra. Maravilha, fico honrado. Lá não tem fake. Nós sabemos que lá está a notícia verdadeira, a notícia atual. Parabéns por isso, pela credibilidade que você tem. Eu agradeço, Manuel, e fico emocionado porque é um trabalho gigantesco. Praticamente trabalhamos eu, a minha esposa e meu filho, que me ajuda muito em termos de gestão ali. É um trabalho 24 horas. Eu tenho noite que eu levanto de madrugada para fazer uma coisa e minha mulher fala, Nelson, você vai morrer. Eu falo, não, é amor. E quando a gente faz com amor,
a outra consequência do ganhar dinheiro é uma consequência É verdade. natural, mas eu faço primeiro com amor. Muito amor. E aprendi isso com o seu Walter Lenz, aprendi isso com o Eloy, aprendi isso na convivência com o Valtinho, o Walter Lenz Jr., com o João Hart. Eu tive bons professores. E isso acontece, né, doutor? Às vezes a gente recebe um WhatsApp e fala, será que é verdade? Peraí, deixa eu ver. Se o Nelson já postou lá no blog dele, deixa eu checar. Aí você vai, realmente tem. Não, é verdade mesmo, acabou de subir aqui. Então, pra gente é um parâmetro, né? Quando o jornalista é sério, a gente passa a dar credibilidade para aquilo, né, que ele está divulgando. É uma boa Fico honrado e emocionado com a opinião de uma pessoa do seu nível, doutor. Mas é real. Agradeço, de coração. Realmente é o que o Diego acabou de falar. Se você quer ter certeza se é ou não é, vai no Nelson. Blog do nelsonlisboa.com.br, redes sociais, blog do Nelson Lisboa. Aproveitando e fazer meu marketing. Fica à vontade. É merecedor, é merecedor. É o correto, né, apóstolo? Correto, Essa é a ideia. É isso aí. Que bacana. Nelson, e assim, quem é o Nelson? Quem é o Nelson Lisboa? Ele é filho de quem? Ele é pai de quem? Ele é casado com quem? O Nelson nasceu em Salto. Quem é o Nelson? Caramba, vamos lá. Eu poderia dizer que eu sou um sobrevivente. Caramba, Nelson, sobrevivente? Sim, embora eu trabalho tanto na vida que algumas pessoas dizem que eu tenho sorte na vida, né? Que Deus me abençoa porque eu trabalho, mas tudo bem. Eu sou saltense, nasci em dezembro de 77. Meu saudoso pai, José Lisboa de Lima, ele faleceu em 88. Eu tinha 10 anos na época e herdei uma família. Eu passei a ser responsável por uma família aos 10 anos de idade, no Jardim das Nações, que era um bairro extremamente violento. Mamãe tinha 33 anos, malemar sabia preencher um cheque. Meu irmão com 12 anos, deficiente físico. E minha irmã com 5 anos. Eu tinha que abrir um bar e uma mercearia às 5 horas da manhã. Eu tive clientes que são meus amigos até hoje, de tão honestos. Eu abri o bar para vender pão e leite e dormia no balcão. O Antônio entrava, pegava o pãozinho e escrevia, Nelson, peguei 5 filão. E estudei muito, sempre fui estudante de escola pública, tenho orgulho de dizer que sou fruto de escola pública. E passei muito perto de me perder na vida, mas a melhor revolta minha contra tudo foi não me perder. De tanta opção que eu tinha para me perder, que eu falei, não vou, eu vou lá e vou vencer. E aí eu acabei me rebelando contra o sistema. Sou casado, muito bem casado. Agradeço a Deus todos os dias, a minha companheira, a Jussara. Eu tinha 21, ela tinha 16. Ela com 18 anos, a gente já tinha 2 filhos. E ao contrário de todo mundo que dizia que não ia dar nada, nós estamos aí indo para os 25 anos juntos. Tenho 2 filhos lindos, o Vitor e a Vitória. Vitão tem 22 anos, é contador, é meu parceiro na minha gestão das coisas que eu faço. Vitória Sofia tem 20 anos, é uma enfermeira. Eu fiz algumas coisas boas na vida. Os meus filhos foram as melhores, junto com a minha mulher. Que bacana. Eu sou um cara abençoado. Doutor, apóstolo, eu conheço o Nelson desde que eu tinha meus 12 anos. E assim, uma coisa que me chama muito a atenção, o Nelson muito inteligente. E uma vez, eu sempre gostei da área política. E eu acredito que deve ter sido ali, Nelson, em 90, 91, 92, acho que 92. Sua mãe foi candidata a vereador. Um comício que a gente estava na Nações. 92. 92, quantos anos que eu estava aqui? A gente está falando isso? 29 anos. 29 anos atrás, né? As pessoas acham que a gente entrou na vida pública agora. Às vezes eu vejo uns camaradas que entram aí, não, porque a gente contribui muito com essa cidade há um bom tempo já. E nós estávamos na Nações. E o Nelson, no meio assim de uma reunião política, e tinha umas 300 pessoas. Porque naquele tempo tinha show no comício, era um negócio maluco. E eu lembro que deram uma brecha e o Nelson pega então ali o microfone e ali eu conheço o Nelson. E o Nelson dá um show ali de civismo, de ética, de política, o Nelson fala com o coração e não tinha um que estava ali que não se emociona e parou. Realmente ali
Na época tinha o nosso candidato a prefeito, a vice, os nossos candidatos a vereadores. Eu acredito que minha mãe, sim, era candidata naquela época. E nós andávamos muito quando era terra ainda. Aquele Santa Cruz não tinha asfalto e a gente andava casa por casa e tal. E fazem 30 anos, né? E eu lembro do Nelson ali, você se recorda ou não? Lembro. Nelson pega o microfone ali. Foi no dia que o Congresso afastou o presidente Collor. Eu era do Grêmio Estudantil. Nelson, nós saímos fazer uma passeata Exato. no bairro e eu peguei o microfone no comício do Teteia. Exatamente. Wilson Roberto Cavedem. Wilson Roberto Cavedem. Eu com 12 anos de idade isso. gritei lá. Nós tiramos o presidente, agora a gente tem que tirar a diretora da escola que está Exatamente foi isso, Bons né? tempos. Exatamente. Eu fui cara pintada, me orgulho muito disso. Não, eu lembro, a gente fez uma passeata Eu na brinco que cidade o jornalismo toda. me salvou, porque senão eu ia ser líder do Sem Terra, com muito orgulho. Isso quer dizer que todo jornalista é revolucionário? A gente entra no jornalismo com um ideal de transformação de vida. E eu continuo com esse ideal, eu continuo acreditando que dá para fazer uma revolução através do jornalismo. Sim. Isso me dá prazer muito grande. Eu tenho inúmeras histórias que eu já pude conviver que me permitem ter a certeza de que eu posso fazer a revolução sem pegar em armas. Isso é muito bom. Sim. É porque a revolução não é algo ruim, né? A gente, né, que associa, né, isso com algo ruim, né? Mas tem muita coisa boa, né? Que bacana, veio esse flash aí, olha, 30 anos atrás, então o Nelson já estava ali, já... E eu pedi, uma vez eu fiz campanha para Dona Hilda, candidata a vereadora. Dona Hilda. Bacana, né? Legal. Mas eu ainda vou publicar a foto sua, lá do Grêmio Estudantil, da Escola Cilino. Faz tempo, hein? E olha que interessante, eu era magro, ele era gordo, hoje ele tá magrinho, ó, em forma, dando exemplo. Eu tô aqui, Aposto. Eu preciso urgente. Fazer bariátrica. Não dá pra vida. gente servir aqui um alface, né? Vamos começar a pôr na mesa uma cenoura, né? Queijo. Doutor Manuel, que alegria também receber o senhor aqui. Doutor Manuel, que já foi para medicina, né? Que é uma área super bacana também, né, Apóstolo? Começou a medicina primeiro ou direito? Não, a medicina. Medicina. Trabalhou na área da gestão, né? A gestão. Eu já sou, com a idade que eu tenho, me permita, lá atrás, quando vocês não tinham ainda nascido, eu tinha à época 9 anos, estudava em Maringá, eu morava em Maringá e estudava no Colégio Maringá, dos Irmãos Maristas, da Fundação do Padre Marcelino Champagnat. E lá lembro do professor e padre Marcos tentando convencer o baixinho a ir para estudar para padre. E eu disse a ele aos 9 anos que eu ia ser médico, entendeu? Não ia ser padre. Acredito que a igreja não perdeu grande coisa. Não digo o mesmo na medicina. Fiz medicina, depois fiz direito, fiz administração. Fiz administração hospitalar e sistema de saúde na Fundação Getúlio Vargas. Então, me complementei, procurei, porque para aquilo que você quer fazer, você tem que fazer bem feito, né? Sim. Tá? Então, procurei dar exemplo. Já aos 24 anos, já formado há 1 ano, já chefiava plantão de pronto-socorro, uma coisa pesada para a cabeça, mas, enfim, comecei a vida lá atrás e, ao contrário da maioria no Brasil, o dinheiro não me preocupava, porque ele, como eu trabalhava muito, ele vinha fácil, não, vinha fruto do trabalho, Sim. mas eu não tinha preocupações financeiras. Tá? Então, eu podia me dedicar a ajudar, já naquela época, a ajudar tanto na área médica como na área de educação, que eu acho fundamental. O indivíduo sem a educação no sentido de cultura, de coisa, enfim. E essa parte aí eu acho extremamente importante e que deve ser acompanhada, e isso começa com a função lá atrás dos pais, né? Sim. Tive uma família que me fez crescer e desenvolver na retidão, tanto na parte de cultura, como de educação, como religiosidade. Falei da igreja não ter perdido, mas
procurei sempre seguir reto como para poder olhar e conversar com Deus de alma limpa, de cara limpa. Que bacana, doutor. A medicina é uma área também, né, apóstolo, né, Nelson, que é muito bacana, porque eu sempre achei uma área muito bonita. Aliás, todas as profissões têm o nosso respeito. Mas realmente, a medicina, quando a gente fala ali de salvar vidas, né? Então, e uma coisa interessante, eu passo mal dentro de hospital. Eu não posso com sangue. Para tomar a vacina aí agora, eu vou ter que fechar o olho, porque a pressão cai. Não gosto de tomar injeção. Tirar sangue para mim é um sacrifício. 2. É uma coisa maluca. Eu travo. Eu entrar em hospital, eu começo a passar mal, né? Então, nós dizemos assim, todas as profissões também são dons, mas a medicina realmente, você tem que ter todo um preparo, né, doutor, para segui-la, né? Eu procurei segui-la. É difícil para você se manter atualizado, então você estuda. E aos 25 anos eu casei, então eu passei a ter mais uma obrigação deliciosa. Tá? Sim. Casei uma mulher maravilhosa, já estou casado, vai fazer 45 anos, com a mesma. Para os jovens, isso vale a pena. Não é somatória de casamentos que dá 45 anos, é com a mesma. Olha, Nelson põe na agenda do celular e daqui uns anos tem festão, hein? Bodas de ouro aí. Sim, senhor. Sim, senhor. E tenho 2 filhos, o Guilherme, engenheiro, 42 anos, a Gisele, formada na FAAP em São Paulo, em administração, e que, através dela, Deus iluminou minha casa. Ela está grávida, vou ser avô. Que bênção. Isso é uma coisa grande. Voltando à medicina, eu procurei, quando começou a ficar mais pesado e junto com a idade, que eu já tinha vindo para Salto, bem recebido em Salto, eu me afastei aos 60 anos, até porque toda a responsabilidade traz uma carga grande, e eu comecei já a ter pressão alta, a ficar pré-diabético, então a família pediu, olha, aquilo que você tinha que fazer diuturnamente já fez. Eu continuo ajudando pessoas, ajudando amigos, mas já afastado disso, em Salto, meio que aposentadão, e espero ainda contribuir com a cidade, até porque, como me receberam a minha família, eu espero contribuir com a cidade. O nosso prefeito atual, Sonsim, disse de uma forma talvez errada sobre a administração dos médicos. Eu, em parte, aceito, outra parte não. Tem médicos que administram bem, tem médicos que agem bem, tem médicos que conhecem a medicina, porque a administração da saúde tem o conhecimento técnico é necessário, mas essa é uma parte. A outra é a sensibilidade humana, é saber fazer sem ter grandes recursos, é saber fazer a máquina funcionar. E isso é muito importante, e nós temos bons profissionais na cidade. Nós temos um hospital que atende bem, atende muito bem dentro daquilo que lhe é dado. Então não há o que criticar. Dr. Márcio na UTI, outros como ele, doutora Rosana, que quantas crianças hoje já pais falam dela com alegria. Nossa, com alegria. Então tem que ser respeitado. Quando se referem às classes especificamente, tem que se falar com respeito. Sim, é verdade. Aproveitando, Diego, e sem perder o hábito, o vício de ser jornalista, seu Manuel, aqui é uma pergunta de alguém que tem idade para ter ser seu filho, e uma curiosidade, é uma discussão que eu tenho com meu filho. Qual é que lições que o senhor aprendeu ao longo da vida que os jovens de hoje em dia poderiam aprender com o seu bom exemplo,
no sentido de, primeiro, ser um profissional realizado e, segundo, manter um casamento por tanto tempo. E a questão da educação, muitos jovens hoje pensam assim, por que eu tenho que estudar? Mas eu queria uma coisa mais rápida. Para o senhor chegar com o vigor físico que o senhor tem, com a sua inteligência, com a sua satisfação pessoal, profissional e familiar, que dica que o senhor daria para o jovem, baseado na tua história de vida? O que o senhor aprendeu ao longo da vida, de uma maneira mais objetiva? Olha, eu nasci em Portugal, vim de lá. Naquela época não existia o tal do bullying que se fala hoje, mas as dificuldades iniciais, lembro quando fizeram uma espécie de admissão no primeiro ano e que eu discuti. A professora dizendo que eu tinha escrito errado sobre uma fruta. E eu falei, não, está correta. O pirralho, de 7 anos, discutindo com a professora, está correto? Ele, não, você pôs aqui ananás, é abacaxi. Eu falei, não, é ananás, porque existem os dois e em Portugal é o ananás, tá? Então, veja, eu sempre procurei ter posições firmes e no estudo você precisa se dedicar, cresceu, vai para a faculdade, você precisa se dedicar, você vai no teu trabalho, as pessoas hoje... não, eu não vou fazer isso porque eu não ganho para isso. Se você não vai fazer isso porque não ganha para isso, nunca vai ganhar. Sim. Porque vou te dar... Ninguém te dá nada de graça. Sim. Eu tinha um salário grande. Mas com certeza me pagavam isso porque eu produzia mais. Tá? O ser humano, eu hoje digo, olhando nos olhos, que não tenho na memória alguém que eu tivesse deixado morrer, ou que eu não tivesse atuado e salvado. Não é que não morreram pessoas na minha mão no pronto-socorro, não é isso. Mas você ter a certeza de que você agiu da melhor forma possível. Só que para isso... mas hoje é sábado, sabe, aquele tal, brincando com o nosso baiano e tal. Pois é sábado, mas eu tenho que estudar, eu vou estudar. Sim. Tá certo? Essa parte é domingo. Porque quem olha, por exemplo, não, mas o doutor Manuel, de família rica, caiu tudo do céu. Eu fiz o científico à época, lá, estamos falando da década de 60, fiz o científico à noite, porque o dia inteiro, das 7 da manhã às 5 da tarde, eu estava trabalhando no escritório da empresa do meu pai. Tá certo? Enfim, pai, mas eu preciso de mais tempo para estudar, porque eu quero fazer medicina, e para fazer medicina, para você entrar numa faculdade é difícil. Nunca eu falei isso. Se meu pai tinha para ele que eu devia ficar lá o dia inteiro trabalhando, eu ficava. Estudava... Aí é lógico que você acaba tendo resultados. Quando você disse de sorte, algumas pessoas tomam isso como, não, é que eu sou azarado. Não, você não é azarado. Nós estamos aqui em 4 profissionais, cada um de uma área e tudo, e nenhum de nós é azarado. Todos nós temos família, boas famílias, e não temos... mas você teve sorte porque a família te criou bem. Então, tive. Depois eu tive sorte que encontrei uma mulher maravilhosa que está até hoje comigo e me deu as 2 coisas mais lindas que eu tenho na vida, que são os filhos. Sim. Tá certo? Então, isso não é sorte. Isso aí é trabalho, é resultado de um fruto e que, lógico, o homem lá de cima... Sim. Tá? Olha por quem faz. Isso não tenho dúvida, tá? Não era à toa que o padre Marcos queria que eu fosse estudar para padre. É que tinha sido feito à época no colégio, eu não sei se é a redação ou o que é, mas sobre a vida do padre Marcelino Champagnat. E eu fui o primeiro colocado.
É lógico que ele ia querer um indivíduo, ou seja, ele já foi o primeiro colocado. Se ele tem notas altas, é isso que vem. É mais ou menos até o que o Nelson passou aí, que não é diferente do apóstolo também, que eu conheço também desde lá atrás, né? Acho que tudo que é feito com dedicação e amor, né? Perfeito. Quantos domingos o Nelson perdeu escrevendo matéria e a galera indo para shopping. Então, assim, como o senhor, né? Quantos plantões no final de semana, plantão no Réveillon, no Natal, enquanto muitos estavam viajando, né? Então, eu acho que é a dedicação. É o resultado, né? É o resultado, né, apóstolo? Para estar hoje nesse prédio, conduzindo uma comunidade de vida a qual eu faço parte hoje e com a minha família, e graças a Deus por estarmos aqui num ambiente gostoso, sendo cuidado na parte espiritual, mas não começou ontem, né? Não pegou e veio ontem, né? Quantos anos são, né? São 31 anos aqui. E pode dizer que Deus foi fiel na vida do senhor, mas é o que o Dr. Manuel falou. Dependeu do senhor, né? A ação foi do senhor, né? O agir é nosso, o efetuar é de Deus, sim, né? Sim, é verdade. Nós temos que agir, né? Sim, Eu acho que assim, é uma paixão, né? É um dom, é uma vocação. E eu acredito que isso Deus desperta em cada um de nós, né? Porque ganhar dinheiro é a consequência desse bom trabalho, de tudo isso. O senhor poderia estar em uma empresa, ser presidente de alguma empresa, né? Sim. Abdicou a vida para cuidar da vida dos outros, né? Quantos domingos levando uma palavra, né? Então, é todo domingo. Eu sempre falo que a gente não tem domingo. Como a medicina, como o jornalista, né? Então, assim, eu diria que a gente praticamente está numa linha de frente de tudo, né? Porque ainda mais nessa época aqui agora, né? Imagina. E cortando o senhor, reforçando, pastor, eu tenho refletido muito sobre a vida dos líderes espirituais. A comunidade precisa abraçar e orar a Deus pela vida de quem é líder, porque eu assisti a minissérie do João de Deus, contando um episódio lamentável, os episódios trágicos daquele homem, o quanto que um líder que cai, o inferno faz festa. Nossa, quando um líder cai. E a gente tem que... A responsabilidade sua, eu arrisco dizer que é até maior do que a nossa, eu enquanto jornalista, o seu Manuel enquanto empresário, porque se você falar como homem e não como ferramenta de Deus, você leva a sua comunidade para onde você quiser, mas a sua responsabilidade é muito grande. Você, no exercício da sua função sagrada, a minha função é sagrada, ser médico, ser advogado é sagrado, ser gari é uma profissão sagrada. Sim, claro. Mas a sua missão é muito grande. A comunidade tem o desafio de abraçar e cuidar do seu líder, porque senão nós, os seres humanos, estamos longe de ser o que Cristo foi. A gente precisa muito ser longe. Acariciado e cuidado um pelo outro. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas, né? A ideia quando nasceu aqui o Papo Reto era a gente mostrar um pouquinho, claro, uma coisa que a gente gosta de fazer é como falar de tudo, conversar de tudo, sempre que a gente se encontra, sim, a gente conversa, Dr. Manuel também, a gente gosta de ter boas conversas, mas era mostrar um pouquinho desse lado humano também, né, que a gente é um líder espiritual, mas a gente tem uma vida comum também, né, uma vida simples. E o que você falou é uma grande verdade, porque assim, você falou sobre esse interesse que tem te despertado, né, sobre os líderes. Pô, até uma sugestão aqui de você escrever, né? Você que é um excelente profissional, escrever alguma coisa sobre isso, porque é bem legal, é bem interessante. Pastor, isso, né? Mostrar isso. Aproveitando, pessoal, já que eles estão... Quando você joga um jornalista, ele vai entrevistar você. A gente já esperava isso. Você que está acompanhando aí o Papo Reto, eu já sabia. Aproveitando a oportunidade, repete o endereço do Instagram para o pessoal que está vendo a entrevista a partir de agora. Quem quiser participar do sorteio, só se inscrever no canal do Instagram aqui do programa. Qual que é o Instagram? O Instagram nosso é o Papo Reto. É só entrar na bio, é isso aí? Papo Reto Podcast. Esse não está na bio. Esse não está na bio? E no Instagram, qual que é o canal? No Instagram, Papo Reto Podcast,
Papo Reto Podcast. E no YouTube também, Papo Reto Podcast. Meu querido amigo pastor, me fale uma coisa. Tem dia que pastor chora? Tem dia que pastor vira para Deus e fala, se possível, afasta de mim esse cálice? Quase todo dia. Não, verdade, eu não tenho nenhum problema de falar essas coisas, até porque eu falo para a minha congregação, eu gosto de... As pessoas têm que ver a gente o que a gente é, não uma imagem bonita ali em cima do púlpito, né? Mas tem dia que você não quer, tem dia que você não quer falar, tem dia que você não quer ver gente, como todos nós, né? Às vezes a gente levanta assim e voltar atrás, ou desistir, muitas vezes. Mas aí aquilo que a gente vinha falando lá atrás, né? A paixão, né? A paixão por Jesus em primeiro lugar, né? E a paixão pelo chamado, que são pessoas, né? São vidas, né? A gente lida com vidas. Ela sempre vai falar, sempre falou mais alto. Sim. Até hoje, sempre falou mais alto, né? E é isso que mantém a gente, né? Eu digo assim, Nelson, eu estou vivendo um momento muito legal da minha vida, sabe? Para nós aqui, a gente sempre estabelece um tema do ano, que a gente entende que é um direcionamento de Deus, e aqui é o ano de novos começos, né? E realmente está sendo novos começos, em todos os sentidos, né? Porque eu estou há 30 anos no ministério, né? Então, é natural que depois de 30 anos, você está cansado. É verdade. Você cansou, você não rende mais a mesma coisa, é diferente. E eu acho também, né, apóstolo, e assim, Nelson, olha que legal, o apóstolo hoje, ele convive com pastores que atendem milhares e centenas de pessoas. Na semana passada eu tive a honra de estar com ele, com uma das lideranças de das maiores igrejas, né, que hoje é do Luiz Hermínio, que é o Mevan, né? Uhum. E a gente estava com uma grande liderança do Luiz. E quando você senta com as lideranças, e a gente já teve a alegria de receber algumas lideranças. Sim. A gente tem Luiz, né? O próprio Luiz. Tem um amigo nosso que faz um trabalho na Ásia. Aliás, mandar um grande abraço para o apóstolo Gradson, né? Que Deus o abençoe, está lá em Itajaí, mas ele faz um trabalho nas Filipinas. Se você conversar com ele também tem dia que ele acorda e ele também precisa ser acariciado, ele também precisa de uma palavra. Se você conversar com o apóstolo Luiz Hermínio hoje, que tem um trabalho aí em nações, né? Se eu não me engano, ele recebe por semana 500 convites para direcionar uma palavra no Brasil e fora do Brasil. Então, passa a ser uma liderança forte. Se você conversar com ele, né? A gente já sentamos para almoçar junto, o camarada também, ele acorda chorando, ele também tem problema com a esposa, ele também tem problema com o filho, tem dia que ele também não tem uma palavra, ele precisa escutar uma palavra, né? Então isso a gente tem que entender que somos seres humanos, né, doutor Manuel? Todos nós, né, somos seres humanos, né? Nós temos, me permita, mas nós que eu digo, no caso, eu e o apóstolo, nós temos uma coisa maravilhosa, mas que te dá um peso muito grande, que é a pessoa vir e falar, me ajuda. É verdade. E esse me ajuda na área médica é um momento normalmente de dor, é um momento de dificuldade. E na espiritual também, né? Na espiritual também, porque a verdade. pessoa vem... Eu, graças a Deus, eu normalmente acordo cantando, literalmente cantando. Que bom. E nem sempre acabo o dia cantando. A vida é pesada, porque todo mundo também às vezes acha, não, mas aquilo... Não, é pesada, porque você é pesada por acontecimentos durante o dia, um dia mais pesado, outro dia menos pesado, mas essa coisa gostosa de obrigado, você me ajudou, que todos nós aqui sentimos, mas na nossa área em especial, tanto a espiritual, o apóstolo, eu ia falar que talvez não tenha ideia, mas ele tem ideia sim, do que é, por exemplo, você ser chamado e as pessoas orarem por você. Isso te traz uma satisfação muito grande
E ela fala assim, mas pode ser fingimento, dizer, olha, que Deus te abençoe, que Deus... Tem algumas coisas na área médica, na área espiritual, na área médica todos rezam para melhorar. Se o homem lá de cima, eu chamo do homem lá de cima, se o homem lá de cima mandou alguma coisa, por algum motivo, enfim, até para uma lição e tudo. E eu fui chamado a atender uma criança, que faz parte aqui da sua igreja, da sua comunidade, e uma hora eu encostei as mãos na cabeça e falei, Deus vai te abençoar. E ele, na hora, a dor, não sei, aí ele, não tenho mais dor. E eu falei, os dedos meus são mágicos. A criança precisa ter a confiança naquela pessoa que lhe está ajudando. Mas o adulto é mais difícil você ajudá-lo. E nesse ponto, a comunidade, que eu venho tendo um contato mais estreito há 2 anos, a comunidade tem ajudado muita gente. As pessoas que aqui entram, aqui é um dos locais que eu me sinto em paz. Sim, eu me sinto em paz. Eu já tinha dito isso ao apóstolo, e, enfim, lógico, aqui tem o pastor Marcos, o pastor Flávio, todos eles tal, mas o capitão, sim. O capitão, tal, mas são 2 áreas extremamente sensíveis na vida da pessoa, né? E uma vez que as doenças, a maioria delas são de fundo psicológico, tá? E pegar e fazer um indivíduo que está com depressão, mas depressão, encolhido numa cama, fazê-lo se levantar, essa parte, na área médica a gente ajuda, mas quem faz realmente se levantar é espiritual. É espiritual. Eu acho que o papel da igreja neste tempo de pandemia, né, apesar de muitos questionamentos, né, claro que com responsabilidade, né, tem sido essencial, né, a gente, porque chega gente desesperada todo dia. Eu nunca vi tanta gente desesperada como nesse tempo. Então, ao mesmo tempo que as pessoas têm medo, muitas vezes, de vir para uma reunião, para um culto, né, e o risco de uma contaminação, né, também o desespero, né, a necessidade, né, de receber uma palavra de Deus, de ser encorajado a prosseguir. Então, esse tempo em especial foi muito, e tem sido ainda, mas eu creio que a gente está caminhando para o final, entre aspas, né? Muito pesado, muito pesado. Porque é aquilo que a gente está falando, né, apóstolo? A gente, acho que no primeiro programa nós falamos, né? Nós temos agora a vacina. E graças a Deus que a gente viu que ela é eficaz, né, Nelson? Sim. Aliás, você tome a vacina, sim, hein? Tome que nem a vacina. Eu tenho medo, mas eu vou tomar. Tome a vacina. A vacina é importante. Mas algumas sequelas vão ficar, né? E é onde entra o papel fundamental, que eu creio, da igreja, né? A igreja já está sentindo isso e ela vai sentir. O Nelson, na área, que está na área hoje do jornalismo, tem as notícias, acompanho. O que temos hoje com a pandemia? Nós temos um índice altíssimo de violência doméstica, explodindo, né? Sim. Explodindo. Você tem a questão da evasão escolar, né? Só no estado de São Paulo, 40% não volta mais, doutor. Não voltam mais. Isso é pesquisa. O governo já tem pesquisa que 40% não voltam mais para as escolas. Aliás, há uma outra pesquisa que você tem a cada 2 meses em casa, né? Que não é todo mundo que tem a mesma condição remota de uma internet boa, do silêncio, alguém que dentro de casa o ensine, o acompanhe. A cada 2 meses você perde 1 mês de aprendizagem. Então, se a gente somar 2 anos, quanto que nós vamos demorar para a gente lá na frente
suprir, né, a questão. Então, hoje você conversa com amigos que são donos de farmácias, os caras estão vendendo remédio depressivo como nunca venderam. Nossa, demais. Psicólogos, aliás, os psicólogos, né? Nós tivemos até o Uriel que brincou aqui, que na faculdade ele gabaritou as 2 provas de psicologia, foi falar com a professora de direito que ia mudar para psicologia, a professora falou, não, faça direito que psicologia não dá dinheiro, né? E nós nunca vimos tanto psicólogo ganhar dinheiro agora, porque as pessoas estão todo mundo se tratando. Essa pandemia, ela veio para mostrar algumas coisas para nós, né? Sim. E aí nós temos o maior índice de divórcio, né? Que bacana o senhor falando hoje aí, 45 anos casado e que bacana, porque são bons exemplos que a gente bom exemplo, precisa. A gente precisa disso. Sim. A gente acredita sim no casamento. Agora, nós vimos na pandemia agora, Nelson, índices altíssimos de divórcio. Quer dizer, então você tem a questão do Covid que mata e mata mesmo. Sim. Mas você também tem a questão da geração de renda, a renda do pessoal que acarreta numa violência, que acarreta num problema que essa pessoa tem, né? E aí é fundamental mesmo o papel da igreja, né? E eu imagino, quanto à questão da vacina, não seja idiota de acreditar que vacina não funciona. Você precisa ir tomar vacina. Com certeza. É um ato de amor para você, para com você e para a sua família, para as pessoas que vivem ao seu redor. Não acredite na mentira de que vacina não funciona. É um mundo inteiro, a ciência do mundo inteiro que está trabalhando por uma vacina eficaz. Mas o principal, Diego, nessa questão da pandemia, nós vamos sair melhores ou piores dela. Eu acredito que a gente a Covid-19 está propiciando à humanidade brecar e tentar fazer uma revisão de valores de descobrir o valor do pai, da mãe, descobrir o valor do casamento, descobrir o valor do neto, descobrir o valor da minha igreja. As igrejas têm o desafio de serem mais simples. Aquela de Jesus sentar numa roda de 10, 12 apóstolos, de 100 pessoas e conversar sem show de pirotecnia, uma coisa mais simples, mais acolhedora. A gente precisa, e aqui de novo, pastor, é um desafio à sua função, a gente precisa sermos mais humanos, mais acolhedores. Não pode abraçar, mas eu posso te abraçar com o olhar, te abraçar com o gesto, claro, te abraçar com o sentimento de tocar a mão e desejar. A gente é ferramenta de Deus com o pensamento, com o toque. E nessa pandemia, a gente precisa descobrir a simplicidade de Jesus. Jesus, ele é tão grande, tão fabuloso, porque ele era simples, porque ele era objetivo, porque ele não tinha pirotecnia, ele falava, ele fazia com gestos, ele convencia com a simplicidade. E ser simples hoje no mundo tecnológico é um desafio. É verdade. A gente senta para jantar com a família, tá? Eu, a minha esposa e meus 2 filhos, a minha nora, meu genro, cada um no celular. É verdade. Eu falo, caramba, pessoal, nós estamos juntos, joga fora essa porcaria e vamos olhar um na cara do outro. E, pastor, temos que falar da violência doméstica. Engana-se quem pensa que não há violência entre evangélicos, entre católicos, entre espíritas. Temos que falar da necessidade do amor. Não está dando para sair, mas dá para conviver em paz. De trazer Deus. O casamento tem que ser a 3, eu, minha mulher e Deus. Sim. A gente tem que ter eu, minha mulher, meus 2 filhos e Deus, para que a gente suporte esse mundo que está sufocante. Entendeu? É verdade. Com certeza, mais do que nunca. Uma coisa assim, né, você vê essa pandemia, eu sempre falo, eu não vejo só o lado negativo disso, é que nem você falou. Eu acho que despertou a gente para muitas coisas, essa questão da família, da convivência, de tudo isso que estava ficando meio distante, né? A necessidade do amor, porque assim o ser humano, toda essa tecnologia foi deixando todo mundo muito superficial. Hoje a gente precisa, são ferramentas de trabalho, não sou contra de forma alguma, eu uso também, mas assim, de verdade, Nelson, eu nunca vi assim se despertar tanto a necessidade. Você falou da questão do abraço, né? A gente está num tempo que a gente não pode abraçar, mas assim, eu falo que são
vamos dizer assim, uma linguagem simples, ossos do ofício, é como um médico, né? Ele está lá na linha de frente com um monte de gente doente, mas ele está lá. Ele não recuou, ele fez um juramento um dia e ele está cumprindo aquilo. Quantas vezes chegavam pessoas assim, principalmente retorno, né? Retorno dessas fases, né? Chorando, posso te dar um abraço? Você vai falar, não pode. Então, são situações que, você entendeu? A gente entende os riscos, a gente tem a responsabilidade, né? Cara, mas como, né? Como você lidar com as pessoas, como você lidar com a carência, com essa falta de amor, de se apegar. Então, foram desafios, a gente está aprendendo todo dia com isso. Né? Olha, sobre a pandemia, se me permitem, primeiro falar para quem está nos assistindo, estamos os 4 sem máscara, mas estamos mantendo distância e vacinados. Uhum. Esse é um item. Quanto à pandemia... Corrigindo, senhor, o Diego ainda não tomou a vacina, ele está com medo. Você comenta aí embaixo aí, uma dica para o Diego suportar o medo da injeção, e vou confessar, eu também vou ler os comentários, porque eu também morro de medo de injeção. Desculpa. Tá. Nessa parte de você se prevenir e ajudar, porque todos nós temos a família, de você usar a máscara, de você manter o distanciamento, de você manter a higienização das mãos e do corpo em si, aguentar um pouco esse desespero para abraçar. Nós somos brasileiros, nós adoramos dar beijo, abraçar, ser carinhosos, temos que ser comedidos, mas em especial aqueles que puderem, e todos vão poder, vacina. É isso. Vacina e vacina. Tá certo? Essa é que está nos ajudando, essa é que vai nos levar ao bom caminho, ao bom resultado. A vacina, com medo, sem medo, não importa, vá lá, com certeza, ponha o braço e tome a vacina. Hoje nós vemos pela TV, ou pela voz das pessoas, ou por fotos, as pessoas com a alegria de fui vacinado. Parabéns, foi vacinado e está começando a proteção. O nosso apóstolo foi vacinado hoje? Não, fazendo 15 dias. 15 dias, pronto. Mas ainda não tomou a segunda. A primeira já começa a aumentar a proteção, você está mais protegido. E se você acha que você tem... já sou idoso, todos nós fazemos falta. Sim. Temos os idosos, tem os netos, tem os filhos, tem a esposa que lhe desejam bem, que o amam. Ele tem que continuar se cuidando até que seja chamado para outro plano. Até lá, os cuidados e vacina. Não, com e certeza. seja qual for, né? Porque assim, poxa, todo mundo é meio que escolhendo. Poxa, vai e se vacina. Independente não, essa é melhor, essa não sei. Nós não somos, né, os mais bem preparados para dizer essa é melhor ou pior. Tem gente que estudou e preparou para isso, então em casa, vamos fazer, né? Eu tomei Coronavac, minha filha Coronavac, a minha esposa AstraZeneca, o meu filho AstraZeneca, tá? Então não tem, eu não perguntei que vacina tinha lá, eu fui lá e tomei a vacina, e aí eles puseram lá Coronavac, tá certo? E puseram lá na minha esposa AstraZeneca. Ô Nelson, e a gente viu que os dados, né, você que acompanha isso diariamente, né, tá aí desde que iniciou no jornalismo, desde o começo da pandemia, né, acompanhando devido às notícias, a faixa etária que já foi vacinada diminuiu bem, né, a questão, né? Agora, hoje, esse programa está sendo gravado aqui no dia 1º de julho. Referente ao mês de junho, eu fiz um levantamento, chama a atenção o seguinte: até o dia 29, Salto teve 54 mortes por Covid apenas no mês de junho. Isso já coloca o mês de junho como o mais duro, o mais sangrento, entre aspas, da pandemia, onde morreu mais gente na cidade de Salto. Já são 316 mortes até o dia 29 de junho. Dessas 54 mortes no mês de junho,
30% dela foram de pessoas abaixo de 40 anos de idade. Que não estão vacinados. E não estão. Nós tivemos um rapaz de 28 anos que faleceu em virtude da Covid dentro de Salto. São pessoas economicamente ativas, são pessoas na época que deveriam estar trabalhando, constituindo família, fazendo a cidade, fazendo o Brasil crescer, que estão morrendo. A gente está perdendo praticamente uma geração de cidadãos, de brasileiros que estão morrendo por falta de vacina. A gente já deveria ter sido vacinado o Brasil inteiro há muito mais tempo. A gente aqui não traz muita polêmica política, mas uma coisa é interessante. Mas a gente também fala de política. Essa briga da esfera do presidente com alguns governadores, o jeito que o Brasil tratou isso, né? Se eu não me engano, nós tivemos aí praticamente 4 ministros, né? Desde o começo da pandemia, que entra e sai, né? O jeito que foi tratado isso foi sim uma forma totalmente, eu poderia dizer assim, um desleixo, né? Porque o Brasil, um país como o nosso, rico, já era para estar todo mundo vacinado. Doutor, os Estados Unidos já está falando de vacinar todo mundo de novo. Lá, já, se eu não me engano, já chegou nos 18 anos. Uma grande parte da população, cada governo está fazendo incentivo para ir tomar. A gente viu que muitas pessoas não foram, mas não foi porque não quis, porque a vacina lá está sobrando já, né? Tanto é que agora os Estados Unidos mandou para o Brasil 3 milhões de doses da Johnson, né? Que é aquela que toma uma vez só, né? E essa parte, me permita, deu o exemplo dos Estados Unidos, você tem o exemplo da Alemanha. Mas são países ricos. O Brasil tem dinheiro para vacinar todo mundo. O Brasil não tem vacina porque não a compraram. Porque tiveram interesse, de alguma forma, de não a comprar. Dos ministros, o Teicher me deu um grande profissional, um grande administrador de saúde, ficou lá menos de um mês. Quer dizer, aquilo é uma covardia o que fizeram com o doutor Teicher. Covardia. E esse foi aquele que estava no meio da entrevista e falaram para ele que foi liberado, aí ele não sabia, ele pediu a demissão? Foi Nelson, ele mesmo. Ele não foi nem consultado, né? Não. O curioso, aqui é a opinião de um jornalista, o doutor sabe melhor do que nós. O Brasil tem uma capacidade técnica de vacinar pessoas no meio de Heliópolis e no meio da floresta amazônica. Na questão da gripe, que é uma vacinação anual, a gente vacina milhões de pessoas em 3 semanas. A questão de vacinação infantil, hoje só se o pai ou a mãe for ignorante e não levar o filho vacinar. Nós temos capacidade técnica e estrutura pública para vacinar o Brasil inteiro. O que falta é seriedade. Dentro dessa realidade da pandemia, Nelson, o que você pensa disso? A gente sabe que a doença é fato, está aí, né? A quantidade de mortes crescendo a cada dia, né? Mas a gente sabe que existe interesses, né, políticos por trás disso. Um percentual, o quanto você acha que essa questão política por trás disso daí? Eu só lamento, espiritualmente falando, para a responsabilidade dos nossos governantes, do nosso presidente, no que tange a sua responsabilidade. Ele tinha que dar o exemplo, ele tinha que ser o primeiro a usar máscara, o primeiro a defender a ciência, porque você não saber, você não é obrigado a saber de tudo, mas você seguir quem sabe. Se ele tivesse deixado o Mandetta fazer o que tinha que ser feito, a gente não tinha batido em mais de 500 mil de mortes. A responsabilidade política do presidente é muito grande. O Dória, ele acelerou a Coronavac, merece todos os elogios por isso, mas acelerou por uma questão política também. É triste um país onde se faz política com a vida e com a morte. É triste um país... E é nítido essa briga política, né? É nítido, é escandaloso. É vergonhoso. Eu torço, eu não votei no Bolsonaro, mas eu torço para que ele fizesse um bom governo, porque ele indo bem, meu país indo bem, eu vou bem. E
É triste, triste da nação que se faz política da vida, que se faz política da morte, que se faz política da vacina. E o que me deixa irritado é que essa mercantilização da vida e da morte, essa politização da vida e da morte, ainda com apoio, com a bênção de muitos movimentos evangélicos, particularmente a responsabilidade dos líderes religiosos que posam nas suas igrejas com o povo fazendo arminha, que posam com fotos defendendo o não uso de máscara. A irresponsabilidade é gigante e a responsabilização espiritual dessas pessoas vai ser muito grande, infelizmente. Com certeza. A gente aqui, por exemplo, né, nós vamos completar 4 meses aqui, né, nesse prédio, né? O Dr. Manuel construiu, entregou o prédio aqui há 4 meses e a gente teve que se adequar, né? Foi bem nessa questão, né? As igrejas ficaram 30 dias praticamente fechadas, né? Então, a retomada, por exemplo, nós não tínhamos 2 cultos de domingo, 2 reuniões de domingo. Hoje nós temos, para manter o espaçamento, dividir quantidade de pessoas. Mas assim, puxa vida, às vezes a gente fica, né? Falando como um líder religioso, né? A gente fica tão preocupado com isso, pô, e agora, né? E vamos perder o povo, mas para nós aqui tem sido uma experiência muito gratificante, porque assim, se a gente falar em termos de crescimento, a gente cresceu muito com tudo isso, mantendo todos os cuidados, o que eu falei, nós estamos com 2 cultos, se amanhã precisar fazer 3 a gente faz, se amanhã precisar fazer 4 a gente faz, né? E sem precisar, né, quebrar as regras aí e continuar. Então assim, eu acho que a gente tem que eu bati em algumas questões, porque essa coisa política, para mim, nossa, isso me deixava, às vezes, quando eu via essa politicagem, né, não uma coisa política, essa politicagem atrás disso, eu não sabia ficar quieto. Então, eu bati em algumas coisas com isso, eu comprei algumas brigas com tudo isso, eu entendi o papel da igreja, isso para mim estava claro, eu não queria ser negligente, como fui taxado algumas vezes, como colocaram nas redes sociais, mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha convicção e sabia que eu estava fazendo da maneira correta isso daí. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim. Separar, não que... A religião é uma ação política em si, ela essencialmente é política também, mas a religião propriamente e a política não combina, eu acho que não combina, não dá certo, porque quando se junta... Ao longo da história, a gente vê exemplos de que normalmente dá errado. Entendeu? Eu acho que assim, elas podem cooperar de alguma maneira, Sim. porque ambas são faz parte das esferas sociais. Extremamente importante. Uma colaborar com a outra, mas não eu sair do seio religioso para ser político, ou eu ser político. Eu, particularmente, enquanto cidadão, eu penso isso. A gente está na igreja não para falar de... É um ato, todo grupo reunido é um ato político, mas o objetivo aqui é outro. Sim, eu acho que não claro. Justificar o injustificável é errado para o líder religioso, na minha opinião. Não pode. Falando aí, dentro dessa questão da gestão, dessas coisas, das vacinas, né, que a gente está falando dos governos, né, dentro de Salto, como é que você está vendo isso, a nossa realidade? Olha, eu estava falando disso com o Diego agora há pouco. Nós, saltenses, sufocados por quase 2 anos de reclusão, de restrição de movimento, a economia nossa está bastante castigada. A gente está sufocado com tudo isso, mas a gente está deixando de ser responsáveis. Eu acho o comerciante ele tem que ter a sua responsabilidade. A Covid não está só dentro da igreja, só dentro do comércio, está em todos os lugares. Falta o senso de responsabilidade individual nosso, falta. Coisa que o europeu tem, que o oriental tem. Se você está num país do Oriente Médio, o Japão, começa a dar um tremor de terra, você não vê pânico. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E se eu não fizer direito, eu quebro a corrente de gente que está atrás de mim. O brasileiro ainda não aprendeu a ser responsável por si e pelos outros. Esse ato de aprender não jogar um papel no lixo, mas tem um gari que cata, mas não é a função dele catar teu papel. Não jogar lixo fora do carro.
A gente precisa amadurecer muito culturalmente falando. O seu Manuel, desculpa, o seu Manuel, no sentido carinhoso, pode nos falar mais. O brasileiro, ele precisa aprender a amadurecer muito culturalmente, e o saltense, literalmente, está no dane-se, eu quero pagar para ver. Eu tenho amigas minhas que pegou o Covid e levou o Covid para dentro de casa e a mãe morreu. Como é que você vai viver? Meu Deus. Você, Diego, putz, levei a Covid e minha mãe morreu. Eu peguei Covid, minha mãe pegou de mim e minha mãe morreu. É um peso que eu não quero ter na minha vida nunca. E o nosso governo municipal, como é que você acha que está lidando com isso? De uma forma... Olha, a fiscalização precisa ser mais constante. Eu acho que o brasileiro só funciona quando aperta no bolso. O Márcio Conrado, hoje, secretário da Saúde, ele tem feito o possível. Eu acho que o centralizar num local eu acho que deveria ser descentralizado o atendimento para que a pessoa se locomova o mínimo possível. E a gente precisa entender também, né, que o Márcio ele assumiu agora e já vem de um ano e alguns meses, né? Sim. Você tem uma equipe médica cansada, que está dando plantão em plantão, em plantão, em plantão, em plantão. Você tem a equipe que está na vacinação todos os dias, né? Você tem aqueles que vão e não sabe se voltam e trazem o vírus, né? Então, também pegou uma equipe, então a gente entende isso também. Eu tenho muitas amigas que trabalham na área hoje, tenho amigos dentro do hospital e todos falam, Diego, a gente já está cansado. A gente está cansado. E tem a gente está cansado. Um outro grupo profissional que a gente pouco lembra, que é o pessoal da funerária. Sim. Esse pessoal que pega o resultado dessa tragédia na mão e tem que dar... Cara, eu tive o desprazer de acompanhar o enterro de uma pessoa com Covid. É assustador. João, seu filho morreu. Ah, morreu. João, daqui meia hora teu filho está sendo enterrado. Não dá... Você tem que a família ficar na frente do cemitério, ver entrar o carro funerário. Esse pessoal pega dali, eles têm 5 minutos, 8 minutos para ir até a cova e enterrar. Nelson, é brutal. Mas eu não sei, o apóstolo, o doutor Manuel, a sua opinião, mas parece que não comove mais, não. Não sei se isso é uma impressão minha. Essa semana eu fiquei comovido porque alguns amigos do grupo da gente morrem, e aí você, puxa vida, crescemos junto, tal. Eu fui acometido do Covid, meus pais tiveram, fiquei muito mal mesmo. Eu estou aqui porque Deus quis, porque senão não estaria. Porque o médico falou para mim, meu amigo, se você pegar os exames lá, o Dr. Manuel, que é médico, ele até brincou, ele falou, rapaz, você teve foi o covidão, e a minha sequela, ela me derrubou. Eu fiquei 3 meses mal, meu amigo, mal, não é brincadeira mesmo, né? E só que eu falo por mim, e eu acho que eu não sei, é o que você falou, né? A gente precisa, eu não sei, a gente precisa se desconstruir, se reconstruir de novo, né? Porque para nós está aquele negócio, morreu, puxa vida, mas é tanta notícia, você liga a TV, morreu, tá parecendo que tá ficando normal, a gente não tá mais se comovendo. Eu não sei se é uma impressão minha, Nelson. Eu faço um meia-culpa, enquanto profissional da imprensa, de tanto que a gente fala de um assunto que acaba cansando. Porque todo dia isso. E historicamente... Parou um pouquinho no Lázaro agora, desculpa. No sim. Lázaro parou. Sim, parou. Deram mais o Lázaro, mas acabou. Aí pegou o Lázaro, voltou Covid. Nelson, vou te dar uma informação lá para você pôr no blog. Pois não. Ele falou que está com medo da vacina. Sim. Ele fugiu do hospital É verdade. quando teve Covid. Mas é bom, doutor, falar o seguinte, senão, Isso dá né? prisão. Não, mas eu já estava curado. O que aconteceu, né? Até pra gente... O senhor orou por ele, né, pastor? Quando eu Pra Deus estava... abençoá-lo. Olha bem. Então, eu tive o Covid, passei muito mal, graças a Deus. Eu estava há 20 dias com os exames, já não transmitia mais. E 20 dias depois do Covid, já não transmitia mais, eu já estava curado, já tinha tomado um batalhão. Volto para o hospital, a sequela me deixa mal de novo.
Meu amigo, eu nem sei a injeção que eu tomei lá. Eu sei que a enfermeira falou lá, olha, você vai tomar e vai dar uma reação. Eu não sei, a turma fala de bezetacil, eu nunca tomei, mas aquela que ela deu foi muito caprichada. Nelson, eu tomei um batalhão, eu lembro o doutor, que Deus abençoe ele, Alex Miller, doutor Alex Miller. Doutor Alex Miller é psiquiatra e estava lá na linha de frente do Covid, ele que me atendeu. Eu lembro ele falando, ele falou, o Diego, é um milagre, cara. Na sequela, eu já não transmitia mais. E aí eu fui por 5 dias seguidos. E aí no último dia, depois que eu estava curado, eu não conseguia beber água. E aí eu fui, ainda brinquei com ele, falei, doutor, será que é psicológico? Ele falou, que psicológico, cara? Essa doença é um negócio maluco, cara. Não é da tua cabeça, é ela mesmo. Isso é um... Ele usou um termo lá, ele falou, cada um é cada um, a gente tem que se ligar. Ele falou... E aí eu lembro que eu volto na semana pela 5ª vez para tomar soro. Curado, eu não conseguia beber água, eu não conseguia comer, ainda estava sem olfato, sem... Aí eu entrei 3 horas da tarde, já estava curado para o Covid, e soro, e injeção, e tô vendo. 8 horas da noite, trocando plantão, eu lá. Aí, daqui a pouco chega no meu celular. De uma forma carinhosa, um amigo de dentro do hospital mandou para a família. Olha, o Diego vai ficar internado, né? Eu já não transmitia mais, porque a gente está com medo. Porque ele já está curado para o Covid, mas ele veio para cá a semana toda e o quadro dele de sequela não é legal. E na inocência, minha esposa manda o áudio para mim. Eu já li tudo. Ela, eu acho que ela mandou, você quer que leve roupa, você vai ficar internado. Eu já estava desconfiando. Nisso que ela falou, passa um enfermeiro, um amigo, e fala assim, ó, o médico que entrou agora vai falar com você daqui a pouco. Diego, não vá fugir daí. Mas na hora que ele falou, evadiu. Ela mandou que eu ia ficar... E assim, o doutor Alex, ele tinha pego uma bolsa de soro desse tamanho, assim, acho que 1,5 litro de soro, aplicou um monte de coisa, ele falou assim, cara, o que salva a vida é isso aqui. Ainda brincou comigo. E realmente, quando você termina, doutor, de tomar aquele soro tudo, parece aquele filme do Brady, o Caçador de Vampiros. Eu ia correndo até São Paulo. Então eu estava bem, porque eu tinha acabado de tomar soro tudo. Aí chega que eu ia ficar internado. E aí eu não vou citar o nome da minha amiga, que é a enfermeira que estava lá na porta, a galera que estava lá, né? Porque foi uma irresponsabilidade e eu, né? E teve sequência, tudo como eu não transmitia mais, né? Não era crime, aí eu tive que assinar o termo depois, que a responsabilidade de evasão foi minha. Até porque todo mundo ligou, né? De diretor do hospital, todo mundo. Quando eu cheguei em casa, já aparecia, só não foi o FBI em casa. Foi. Chegou pra gente a notícia de que um doido fugindo com o camisolão do hospital. O que acontece? Na 9 de julho. Tem uma imagem na câmera. Quando ele fala isso e chega o áudio que eu ia ficar internado, eu não sei, foi minha reação. Cada um tem uma reação. Eu tive amigo delegado que, quando se formou delegado, na primeira troca de tiro, desmaiou. Delegado. Não é que o cara é um mau delegado, foi a reação dele. E a minha reação, imediatamente, eu tirei, subiu uma bolha assim na minha mão, porque eu tirei aquilo sangue na calça inteira. Eu falei, agora tem que fugir. Eu conheço muito bem o hospital e saí. Eu só lembro da pessoa assim, mas você vai embora mesmo? Eu falei, vou, a responsabilidade é toda minha, né? E para infelicidade, aquele dia o vigia, ele batia na minha cintura. E ele não ia me segurar. Ele percebeu que ele não ia me segurar. Ele falou, é melhor deixar o cara aí mesmo e depois... E eu fui embora. Daí eu lembro que eu liguei pro meu pai e o meu pai não sabia. Mas o meu pai desconfiou, porque a calça estava toda suja de sangue, né? E aí eu lembro que eu fui para casa e o pessoal me ligando e tal, e foi uma opinião minha. Então foi isso, mas eu já não transmitia mais, eu já estava fugiu do hospital. Curado, Nelson. Curado para esse Covid. Dica. A sequela me arrebentou. Senhores vacinadores, preparem-se quando o Diego for tomar vacina. Nós estaremos lá fazendo uma cobertura especial para o blog do Nelson Lisboa.
Eu dei risada semana passada, né? Reunião da diretoria do conselho. Aí eu vou falar aqui, porque a gente deu muita risada. O pastor Robson falou, gente, eu tenho pavor, não sei como eu vou tomar essa vacina. Tenho pavor. Olha, ainda o Lázaro não tinha capturado o Lázaro, ele brincou, falou, olha, podia vir um Lázaro pra cima de mim, mas se ele tirasse uma agulha, eu sumia. Mas Imagina. Gente, é uma coisa de pânico mesmo, né? Não, Essa coisa. É complicado. E essa questão da sequela, eu tenho diversos amigos meus que estão desenvolvendo a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. É uma coisa desafiadora. Você conhece o meu pai? Meu pai também foi acometido, ficou muito mal. E o sistema nervoso dele, meu pai, ele sempre foi nervoso. Agora, então, ele... Você fala bom dia, ele fala bom dia por quê? Bom dia por quê? Então, assim, é muito louco. Eu ainda, de vez em quando, eu gosto muito de cozinhar. Mas de vez em quando eu cozinho, eu percebo o pessoal. Porque o paladar não é o mesmo. É uma coisa maluca, é uma coisa doida. Realmente temos que vacinar. São as marcas, né? Tem que cuidar mesmo. Eu imagino. E pessoal, afora o Diego, a injeção não dói, a vacina é pro bem. Então, as crianças todas que tomam outras vacinas e tudo, servem de exemplo. Diegão, leva os filhos junto que você vai ser herói na hora lá. É verdade, a Laurinha toma todas as vacinas, sempre tomou, Pedro, mas eu também tomo. Interessante, em 2002, quando eu servi o quartel, eu não sei por que você toma tanta vacina no Exército. A gente tomava 2 por semana, que vai vacina no braço, no umbigo. Eu tomei muita vacina. Então, assim, eu não, né? Mas também tomo. Se precisar, a gente toma e vou tomar, né? E foge do hospital também, se Foge precisar, também. né? Não faça isso. Não faça Não isso, deve pelo amor fazer. de Deus, até porque tem consequências, pessoal. Depois eu tive que me responsabilizar lá. Legal. Gente, ó, deixar um recado aqui. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, né? No YouTube. Papo Reto Podcast. Se inscreva. Ative as notificações para você ser notificado quando a gente subir os vídeos. Comenta, dá o seu like. Também ali a gente está lançando o canal de cortes agora, né? Cortes Papo Reto Podcast. E o nosso Instagram, que é Papo Reto Podcast, tá bom? E como é que é o negócio? 100 inscritos? Isso aí, os 100 seguidores, né? Nós vamos no fazer Instagram. aquele sorteio da Sodier, vai ganhar um bolo da Sodier, 50 salgados, e tá rolando já também aí um rodízio de parmegiana no Caipira em Salto. Você vai escolher ou na quarta ou na sexta-feira. Não deixa aí você de se inscrever no canal, seguir no Instagram, passar para os amigos essa entrevista de hoje com o Nelson Lisboa, Dr. Manuel. Satisfação, foi uma alegria esse bate-papo, né? O tempo passa voando, né, Apóstolo? Passa, já são 20 horas. Olha aí. Maravilha. Bacana. Mas foi muito bom, muito bom. A gente quer agradecer vocês, né? Eu acho que essa é a ideia desse canal, né? Trazer informação, falar um pouquinho da vida, né? Foi o que a gente fez, sem pauta, sem nada, né? É isso aí. E aprendendo com cada um que tem passado aqui, né? Então, muito obrigado, Nelson, muito obrigado, Dr. Manuel, né? E que vamos fazer outras coisas juntos. Maravilha. Com certeza. Seu Manuel, palavra para o senhor. Papai me ensinou, primeiro os mais velhos. Eu esqueci o nome do Dr. Márcio, que é o chefe da... Penitente? Penitente. Penitente. Ou Pransteta. Penitente. Márcio, nos conhecemos, parabéns, que Deus te abençoe pelo trabalho que você tem feito e está fazendo aqui em Salto. Realmente você tem dado alegria para quem te conhece, dado alegria para os saltenses pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Você e a equipe toda, mas você em especial, parabéns e muito obrigado. Deixar um abração pro Dr. Renato Cassani também, Cassani, que Renato Cassani é o nosso anjo lá. Quando a gente foge, ele que tem que depois resolver. Doutor Renato, o senhor vai ter que responder junto com o Diego. Brincadeira. Eu agradeço
o carinho, a oportunidade de estar ao lado de dois grandes amigos e de conviver alguns momentos com o seu Manuel, Dr. Manuel. Agradeço aí os meninos do apoio técnico. É sempre um prazer. É diferente estar do lado de cá, normalmente eu estou do lado de lá, mas é bacana a gente tentar levar um pouquinho de esperança para as pessoas. E eu agradeço o convite. E, de novo, fica aqui você da comunidade Vida, você evangélico, você cristão de uma forma geral, não esquece de pedir a Deus pelo seu pastor, pelo líder da tua igreja, porque assim como os médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros, assim como os coveiros, assim como o pessoal que está vacinando lá, minha filha vai ser enfermeiro, vocês são fundamentais. Eu acho que daqui 100 anos vão olhar para essa pandemia, uma das imagens mais emblemáticas, na minha opinião, é o Papa Francisco rezando sozinho na praça lá no Vaticano, uma imagem assustadora. A gente tem o catolicismo como a igreja mais antiga da humanidade, mas é assustador. Por isso a gente tem que pedir a Deus pelos nossos líderes, pedir a Deus pelos que respondem pelo apoio espiritual, porque o peso no ombro de vocês é tão grande quanto no ombro do médico, no ombro do enfermeiro, no ombro do coveiro, porque sem vocês, o coveiro vem aqui pedir ajuda, o médico vem aqui pedir orientação, o jornalista tem que vir aqui pedir orientação e a gente tem que pedir para Deus cuidar por vocês. Pastor, eu oro a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, que Deus continue te mantendo saudável. Se tiver que chorar, chore. Jesus também chorou. Sim. Se tiver que falar, Deus, se possível, mas eu estou aqui, pronto para o cálice. E vocês aí, se puder, blog do nelsonlisboa.com.br. Eu estou nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. E eu agradeço, espero ter contribuído. Obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado, doutor Manuel. Obrigado, Diego, parceiro. Apóstolo, tamo junto. E quinta que vem tem mais aí. E quinta que vem acho que é uma convidada, né? Tá, né? Vai sentar uma aqui convidada, uma mulher aí na banca para a gente bater um papo reto aí na próxima quinta-feira. Legal. Maravilha. Fechou, gente. Pessoal, obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigado a todos.